Com início em 1836, esta fase está relacionada à valorização da independência política do Brasil, ocorrida em 1822, e à busca de uma identidade cultural ligada aos valores considerados, na época, como sendo autênticos do nosso país. A autonomia em relação à colônia fez surgir nos escritores brasileiros um sentimento de nacionalismo, gerando um movimento anticolonialista em defesa da criação de uma literatura que, enfim, retratasse nossa cultura histórica e linguística de maneira digna. Encontramos, pois, elementos que caracterizam o período presentes nas obras dos autores românticos. É o exemplo da exaltação da pátria feita por Gonçalves Dias e do clima nostálgico presente nas poesias de Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, sem falar no engajamento nas causas sociais presentes fortemente na obra de Castro Álvares, o qual abordou temas polêmicos como a escravidão. Características do romantismo no Brasil. As obras exaltavam a natureza e a liberdade, um dos mecanismos usados para fugir da realidade. As principais características da literatura romântica no Brasil são: rompimento com a tradição clássica, abriu caminhos para a modernidade. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade contagiaram os setores populares, contribuindo para a derrubada de regimes absolutistas e fortalecendo campanhas contra a escravidão. Idealismo. O artista parte para a idealização, criando um universo independente, particular e original. Nesse universo, ele deposita suas aspirações de liberdade e a perfeição física. Idealização da mulher. Durante o período compreendido como romantismo, a figura feminina foi fonte de inspiração e peça fundamental em muitas obras. Para ressaltar esse caráter puro e majestoso da mulher, muitos autores chegavam até a atribuir características a essas damas que remetiam à natureza. Subjetivismo, que pode ser notado através do uso de verbos na primeira pessoa. Trata-se sempre de uma opinião dada por um indivíduo que baseia sua perspectiva naquilo que suas sensações captam. Indianismo. O índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro vindo de outro continente não podia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco o homem branco identificado como o colonizador português. A figura do homem nativo substitui o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como o bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. Nacionalismo e ufanismo. Nossos primeiros românticos entenderam que sua missão era fundar uma identidade brasileira. Culto à natureza. Ganha traços diferenciados no romantismo, pois, a partir de agora, passa a funcionar não apenas como pano de fundo para as histórias, mas também passa a exercer profundo fascínio pelos artistas. Além disso, a natureza passa a entrar em contato com o eu romântico, refletindo seus estados de espíritos e sentimentos. Sentimentalismo exacerbado. Os poemas expressam o sentimento do poeta, suas emoções e são como um relato sobre uma vida. O romântico analisa e expressa a realidade por meio dos sentimentos, e acredita que só sentimentalmente se consegue traduzir aquilo que ocorre no interior do indivíduo relatado. Egocentrismo. Como o nome já diz, é a colocação do ego no centro de tudo. Vários artistas românticos colocam em seus poemas e textos os sentimentos acima de tudo, destacando-os na obra. Maior liberdade formal. As produções literárias estavam livres para assumir a forma que quisessem, ou seja, entrava em evidência a expressão de detrimento da estrutura formal. Religiosidade. A produção literária romântica utiliza-se não só da fé católica como um meio de mostrar recato e austeridade, mas utiliza-se também da espiritualidade, expressando uma presença divina no ambiente natural. Evasão e escapismo.
é o alívio ou a distração mental de obrigações ou realidades desagradáveis, recorrendo a devaneios e imaginações. Podemos definir escapismo também como a desconsideração da realidade. Os românticos utilizavam a exaltação da natureza e da liberdade como um mecanismo para fugir da realidade. Objetivo alcançado quando o escritor voltava-se para paisagens novas como a selva brasileira. Esse novo espaço possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Poesia expressa em uma linguagem simples e acessível, cujo principal representante foi Gonçalves Dias. O índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro, vindo de outro continente, não podia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco o homem branco, identificado como um colonizador português. A figura do homem nativo substitui o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como um bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. O nacionalismo é um dos traços essenciais da primeira geração do romantismo brasileiro. Essa característica abriu um variado leque temático, entre eles o regionalismo, além de propiciar a pesquisa histórica, folclórica e linguística e o debate acerca de problemas nacionais, posturas que evidenciam o comprometimento dos escritores com o projeto de construção de uma identidade nacional em nossa literatura. Embora Gonçalves de Magalhães seja considerado o introdutor do romantismo no Brasil, foi Gonçalves Dias o responsável por implantar e solidificar a poesia romântica em nossa literatura. Sua obra, que abarca todas as características anteriormente citadas, é a realização do projeto de construção de nossa cultura. A poesia de Gonçalves Dias é voltada para os elementos genuinamente brasileiros, valorizando assim a natureza e o índio, sempre retratados por meio de uma linguagem simples e acessível, bem diferente da literatura proposta por seus antecessores do Barroco e do Arcadismo. Principais nomes na poesia foram Gonçalves Dias e Cassimiro de Abreu, e na prosa foram José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida. A prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil. Embora ainda segundo os padrões europeus, na linha de romances como Walter Scott e Honoré de Balzac, a prosa romântica foi determinante para o estímulo à arte nacional e ao sentimento nacional. A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim. Os folhetins eram capítulos de romances de periodicidade semanal publicados nos jornais. Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e, por ele, o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Surgem os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é expandida ao leitor comum. E é pelo folhetim que a prosa do romantismo alcança o sucesso que obteve no Brasil. O sentimento de nacionalismo no romantismo contribui para valorizar o Brasil e o desvinculou da influência. O romance indianista busca valorizar o herói nacional, o índio. São explorados temas como a natureza, o sentimentalismo e o heroísmo é representado pela nobreza de caráter e valentia dos personagens. O principal autor dessa fase da prosa romântica no Brasil é José de Alencar. Seria este o estilo criado por ele. Alencar escreveu o Guarani, Iracema e o Birajara, no estilo de prosa romântica nacionalista. O romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosamente descritivas da ambientação das personagens. Os autores de maior relevância dessa fase da prosa romântica no Brasil são Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, e José de Alencar, com Diva e Senhora. A prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo, de frente dos nobres na corte. Demonstra um ambiente rural em oposição às cidades. Representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. José de Alencar está entre os principais autores dessa fase da prosa romântica brasileira, com a obra O Sertanejo. Também destacaram-se Bernardo Guimarães com A Escrava Isaura e Visconde de Taunay com Inocência. Podemos dizer, portanto, que o romantismo foi um movimento de reação à tradição clássica, uma vez que contestou os modelos literários europeus
que não retratavam nossas raízes históricas, linguísticas e culturais. Dessa maneira, o nacionalismo é uma característica fundamental da primeira geração do romantismo brasileiro, sobretudo na poesia. O romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Sobre essa fase do romantismo, é correto afirmar que 1. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro. Destacaram-se nessa fase Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar na prosa. 2. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. 3. Constituiu um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. 4. No indianismo, é comum ver a representação do índio como o bom selvagem, bem como o reconhecimento do índio como um símbolo de nacionalidade. 5. Seus principais representantes foram Visconde de Tauane, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. A. 1 e 4, B. 1, 2, 4, C. 2 e 5, D. 2, 3, 5 e E. 1 e 3. Resposta A. 2. São características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto A. Exaltação da natureza e da liberdade, B. Indianismo, C. Nacionalismo ufanista, D. Brasileirismo, linguagem, E. Erotismo. Resposta E.